Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a santificação e a importância da gente se santificar diante de Deus para a gente alcançar um nível, de vida com Deus para que a gente possa ver a Ele. Muitas pessoas não ligam para a importância da santificação, mas sem ela a gente não consegue ver a Deus. Vamos ao texto que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. Ou seja, se a gente não viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, a gente não irá ver a Deus. Qual que é essa explicação? Para você entender isso, você tem que entender que terão pessoas que verão a Deus quando o reino de Deus for estabelecido aqui na terra. E o reino de Deus agora, eu falo da eternidade e não do reino milenar, porque o reino de Deus vem em duas partes aqui para a terra. Primeiro, na volta de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, ele vem, estabelece o tribunal dele, o tribunal de Cristo, dá galardão à igreja e condena os marcados pela besta, joga no lago de fogo, estabelece o reino milenar, que é 1000 anos de Jesus ordenando essa terra, mandando aqui nessa terra, tendo um reino de paz e de justiça. Isso é o milênio, isso é o reino de Cristo aqui na terra. Só que a palavra de Deus nos diz que depois de que acabam os 1000 anos, Apocalipse 20, Satanás é solto para enganar essas nações que viveram no milênio. E passou gerações e gerações e gerações. Por que passou gerações? Porque passaram-se 1000 anos, né? Ou seja, aquela geração que viu a volta de Jesus e que não está com o corpo glorificado, porque existem pessoas que entrarão no milênio sem a glorificação dos corpos. Por quê? Porque não colocaram a marca da besta, não seguiram o sistema do anticristo, por isso eles entrarão no milênio. Quer ver uma coisa? Abram comigo a Bíblia em Zacarias 14. Procurando aqui. Vou abrir junto com vocês. É o tempo que vocês abrem a Bíblia e procuram por Zacarias 14. Deixa eu marcar aqui para mim não esquecer que eu tenho outro texto para falar para vocês. A importância de vocês lerem os profetas. Hoje em dia a igreja despreza os profetas, né? Despreza. Aqui, ó. Se você ler lá de Zacarias 12, 13 e 14, são profecias, né? O 12 fala a respeito da destruição dos inimigos de Jerusalém. Ou seja, quem são os inimigos de Jerusalém? É os povos que estão marcados pela besta, que vão ser marcados pela besta. Vão ser os inimigos de Israel que vão ir lutar contra Jerusalém, que vão tentar invadir Jerusalém pro Armagedon. Então o 12 fala disso. O 13 fala a profecia do pastor ferido, que é Jesus, né? Que foi ferido por nós. E no 14, é no 14 que tem a revelação do reino milenar, do reino de Cristo aqui na terra. Então vamos ler o 14. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Profecia
para Jerusalém. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, ou seja, Armagedon. O próprio Deus suscitará no coração dos ímpios, para esses ímpios irem para Jerusalém. De quem for ímpio, quem tiver marcado pelo anticristo, seguindo o anticristo marcado pelo sistema da besta, irá. Claro que nem todos os ímpios irão contra Jerusalém. Só que quem não for contra Jerusalém vai ser morto na vinda de Jesus. Vai ser morto. Quem for para Jerusalém, os que não forem mortos ali vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre quando Jesus voltar. Mas aqui diz o texto: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E que todas as nações inimigas, né? Não todas as nações da terra, mas todas as nações que são inimigos de Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas. Olha o texto, olha a importância de a gente ler esse texto de Zacarias 14, porque isso não se cumpriu, isso se cumpre no final dos tempos, na volta de Jesus, próximo a Jesus voltar e o estabelecimento do milênio, né? Ou seja, os inimigos de Israel vão invadir Jerusalém, vão destruir metade da cidade vai para o exílio, vão ser presos, as casas serão saqueadas, vai ser tudo roubado. Lembra, não sei se você já assistiu séries tipo Vikings, que os vikings chegavam, quando eles invadiam uma cidade, eles chegavam e extorquiam, roubavam as casas, levavam o dinheiro daquelas pessoas. Muitos pegavam e faziam orgias, estrupavam, né, as mulheres ali, abusavam delas. É isso que vai acontecer com Jerusalém, próximo ao final, nos últimos dias. O anticristo e o seu exército irá invadir Jerusalém. Para fazer isso, para roubar a cidade, para abusar das mulheres. As mulheres serão forçadas, como o próprio texto diz. Metade da semana será para exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Aqui, ó, então a intervenção de Deus para Jerusalém. No 3, então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, aqui ó, já é a volta do Senhor Jesus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio, para o ocidente e para o oriente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. O que é isso? Arrebatamento. Todos os santos com ele. Ou seja, eles vão vir, os anjos de Deus vão vir no arrebatamento com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Todos os santos virão, santos anjos, né? Virão com ele. Naquele dia não haverá luz, no 6, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental
e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. No 9. Aqui já é o estabelecimento do milênio. O Senhor será rei sobre toda a terra. Está dizendo que o reino é no céu? Não. O texto está dizendo que o Senhor será o rei de toda a terra. Ou seja, Jesus virá e estabelecerá o seu reino aqui, nessa terra. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Por que o texto diz que um será o Senhor e um será o seu nome? Hoje em dia, o que a gente vê por aí? É muitos e muitos deuses nessas nações. Pessoas servindo a Brahma, servindo a Shiva, servindo a Buda, servindo a outros vários deuses pagãos, a Júpiter, tendo desvios, né? Fazendo orações para esse, para aquele, para André, para Paulo, para Pedro, sendo que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem como a gente rogar para alguém fazer a mediação entre a gente e Deus, senão é Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Qualquer coisa fora a palavra não é verdade. Não é verdade, não tem fundamento e não é para a gente ouvir. Qualquer coisa que for tirado do evangelho não se deve ser ouvido. Então, o que a gente vê? Pessoas com religiões, outras religiões, que creem em outros deuses, que seguem outras coisas. Pessoal, não estou aqui, meu intuito do vídeo não é ofender as religiões, mas é mostrar biblicamente o que está escrito. Por isso que no dia que Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra, um será o Senhor e um será o seu nome. Não serão vários deuses. Não vai ter mais Shiva, não vai ter mais Brahma, não vai ter mais o Mahdi islâmico, não vai ter mais Alá, não vai ter mais outras divindades de outros povos, deuses egípcios, deuses romanos, deuses gregos. Não vai ter mais os deuses babilônicos. Não vai ter mais crenças em espíritos elevados, espíritos superiores. Não vai mais ter guias espirituais, porque um será o Senhor. Todas essas falsas doutrinas e falsas religiões que foram pregadas ao ser humano durante toda a história cairá por terra com o estabelecimento do milênio, porque Jesus reinará de Jerusalém e com ele os seus santos. Aqui eu não estou falando dos anjos, mas estou falando da igreja gloriosa, porque a Bíblia também chama nós de santos. O que significa a palavra santo? A palavra santo significa uma pessoa separada para Deus, alguém que levou sua vida de forma separada, honrosa, em favor do evangelho, em favor do reino de Deus. Isso é um santo. Aí também tem a interpretação errada da Igreja Católica de querer beatificar qualquer pessoa, né, como santo. E eles falam que não adoram, mas eles, mesmo que eles não adorem, eles veneram. Mas a Bíblia proíbe a veneração e adoração a qualquer pessoa. A gente tem que adorar somente a Jesus, porque Ele é nosso mediador entre Deus e os homens. A Jesus e ao Deus Pai Todo-Poderoso. Na Bíblia, nem os anjos aceitavam a adoração. Quando os anjos iam dar um recado aos profetas,
Aí eles falavam: não, 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 não se proste, porque você só deve se prostrar perante a Deus. Então, aí também está uma doutrina errada dentro do catolicismo. Não que dentro do catolicismo romano não vai ter pessoas que vão ser salvas. Lógico que vai ter. Lógico que tem filho de Deus lá. Assim como tem filho de Deus em todas as denominações. Mas, para ser um filho de Deus, você tem que obedecer o que está escrito aqui, ó. Seguir o que está escrito aqui. Então, nesse dia, quando se estabeleceu o reino milenar, um será o Senhor e um será seu nome. Toda a terra dará glória a Jesus. Só a Ele será honrado, só a Ele será glorificado. Não vai ter mais essa baboseira que se existe hoje de vários deuses, várias religiões, só para ter uma divisão entre os homens, só para ter uma divisão das pessoas, briga por causa de religiões. Mas veja que não será um ecumenismo, né? Como as ordens hoje em dia das religiões querem fazer uma religião única, mas querem fazer um ecumenismo, querem misturar as crenças entre si, dizer que só existe um Deus e que Deus está se agradando de todas as pessoas, de todas as religiões ao mesmo tempo. Perceba que não é um ecumenismo. O reino de Cristo será um só e Jesus reinará sobre todos. Mas Jesus não concorda com todas as práticas religiosas. Jesus concorda com a santidade, com ajudar os órfãos e as viúvas e os necessitados. Isso é a verdadeira religião, como está escrito na palavra de Deus. Quem ajuda os órfãos, as viúvas, os necessitados, pratica a verdadeira religião. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Eu estou aqui, você querendo ou não, você gostando ou não, eu estou falando sobre a santificação e sobre o reino milenar. Aqui, quando se estabelecer o milênio, o Senhor será um só sobre toda a terra. No 10, toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, desde a torre de Ananael até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Eu te pergunto, hoje Jerusalém está segura? Muito pelo contrário. Iraque e Irã planejam destruir Israel a qualquer momento. Jerusalém habitará segura. Por quê? Porque Jesus estará reinando do trono dele, do trono de Davi. Esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearão contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Aqui, ó. Os inimigos de Deus que botarem a marca da besta, que forem a Jerusalém para guerrear contra ela. Qual que será a praga que Deus fará cair sobre eles? Ó, a sua carne será consumida e estando eles em pé, lhes apodrecerão a língua na sua boca. Ou seja, olhe só o juízo de Deus vindo sobre os ímpios, vindo sobre a terra. A carne deles vai ser consumida e a língua vai apodrecer, eles estando na boca deles ainda. Ou seja, vão começar a definhar vivos. Porque seguiram o diabo, seguiram os ensinos do anticristo. Isso vai acontecer com eles. Mas olha o que vai acontecer com as pessoas que não irem contra Jerusalém. Tá vendo? Porque é importante você conhecer os textos. Ó, vai ter nações que vão entrar no milênio, que não colocaram a marca da besta, mas vão entrar, ó, o reino milenar, sem corpos glorificados. Por que eles não têm corpos glorificados? Porque eles não
tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Cristo. A palavra de Deus diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, só pode ser de Jesus, só pode ser considerado igreja quem tem o Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus diz no 13: naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo e cada um se levantará a mão do seu próximo contra o seu próximo. A sua mão contra o seu próximo. Aqui está falando ainda do exército inimigo. Eles vão se matar uns aos outros, né? Esses que vão contra Jerusalém. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Com esta praga, assim será a praga dos cavalos e dos camelos e dos jumentos e de todos os animais daquelas nações. Aqui, ó, no 16. Aí entram as nações que não botaram a marca da besta, que não subiram contra Jerusalém. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, nações que restaram dos que vieram, ou seja, teve nações que não foram contra Jerusalém, não foram porque não caíram na lorota do anticristo, não foram porque não seguiram o sistema, porque não colocaram a marca da besta, por isso eles não foram. Então todos os que vieram, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, para adorar Jesus, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, está vendo? Vai ter plantações, vai ter chuva no milênio. Isso aqui já é o milênio de Cristo. Jesus já está reinando nessa terra. As famílias das nações vão ter que subir até Jerusalém para adorar ao Senhor Jesus. E se não subirem, não virá sobre elas a chuva. Se a família dos egípcios não subir para participar, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem. Que praga é essa? Não chover. Ou seja, não chovendo, eles não vão ter plantações, eles não vão ter o que comer. Se eles desobedecerem a Deus, eles vão pagar por isso. No milênio. Ou seja, Jesus vai reinar com justiça, com cetro de ferro, como está lá escrito no Apocalipse. Vara de ferro, cetro de ferro, justiça, autoridade de Deus sobre essa terra. No 20, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. As panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, lançarão a mão nelas, cozinharão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador no templo do Senhor dos Exércitos. Será feita uma limpa, não haverá mais mercador. Não haverá mais pessoas que vão ganhar dinheiro por causa da fé dos outros. Olha o quanto de revelação esse texto diz. Mas vamos focar aqui. Haverá nações que entrarão no milênio por não subirem contra Jerusalém, por não serem inimigos de Deus, por não terem colocado a marca dos inimigos de Deus, que é a marca da besta. Por isso essas nações vão entrar no milênio, porque não se rebelaram contra Jerusalém, contra Israel, não se rebelaram contra Deus. Essas nações entram no milênio, mas elas entram no milênio sem ter santificação, sem ter uma vida de santidade. Por quê? Porque viveram suas vidas seguindo a deuses estranhos, a heresias, a coisas ímpias, não crendo em Deus. Muitos não creram em Deus, porque se tivessem crido, teriam sido filhos de Deus. Não creram. Não levaram a vida a sério, não buscaram santificação.
Por isso elas entram como nações no reino milenar. Por isso elas não verão a Deus. Ou seja, essas nações não verão a Deus. Por quê? Porque não se santificaram. A palavra de Deus diz que sem a santificação é impossível ver a Deus. Quem não se santifica não verá a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João, eu vou abrir o texto aqui, que diz assim, 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Ou seja, todos nós temos pecados, todos nós praticamos iniquidade. Mas o que difere um filho de Deus para uma nação, para uma criatura de Deus, é como você reage ao pecado. Você reage confessando seus pecados diante de Deus e dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço a sua salvação, eu não mereço o teu Espírito dentro de mim, mas eu preciso da tua redenção. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoarmos. Mas você só chegará nesse nível de ver a Deus na eternidade depois do milênio, quando a nova Jerusalém descer do céu. O Pai vem, Deus desce com a nova Jerusalém e só entra na cidade santa. A igreja, as nações não entram. As nações ficam do lado de fora. As nações vão ver a igreja gloriosa, vão ver até o Filho, mas ao Deus Pai não irão a ver, porque eles não guardaram a santificação. Vamos para o texto de Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21. 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Esse mar aqui não é o mar, não são os oceanos não, pessoal. O mar em profecia são nações inimigas. Nações inimigas, quando fala mar, são povos, tribos, línguas e nações que perseguiram o povo de Deus. Por que não é o mar? Porque a própria palavra de Deus diz que enquanto houver eternidade, haverá céus, terra e o mar. A palavra de Deus diz em Salmos, eu não vou lembrar os Salmos agora, mas diz que de geração em geração a terra fica para sempre. A terra permanece para sempre. Ou seja, o mar vai existir para sempre, o mar como nós conhecemos. Mas o mar aqui em profecia, na profecia, são os povos, línguas e nações inimigas de Deus. E esse novo céu e nova terra não significa que vai ser feito um outro planeta com novos céus e um novo planeta Terra. Mas será renovado como nunca foi antes, nem antes do pecado de Adão e Eva. Será uma outra glória no céu e aqui nessa terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus, só agora, ó. Perceba. Se você ler o Apocalipse 20, fala do milênio, dos 1000 anos. Daí, do 20, do versículo 1 ao 6. Do 7 ao 10, fala
derrota de Satanás. Depois vai falar do 11 ao 15 sobre o juízo final, sobre o julgamento de todas as pessoas que já existiram nessa terra, que vão se levantar na segunda ressurreição. Vão ressuscitar na segunda ressurreição. E só no 21 que está falando da descida da Jerusalém, da Nova Jerusalém. Ou seja, não é na vinda de Jesus que a Nova Jerusalém desce. Mas é depois do milênio, depois da derrota de Satanás, depois do juízo final. É aí que Deus vem. Quando todos os inimigos forem extintos, Deus vem. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, no 2, né? Ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, essas palavras, são verdadeiras e fiéis. Disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, vão ser condenados. Idólatras, adultos, homicidas, abomináveis, feiticeiros, mentirosos, vão ser condenados. Ou seja, não entrarão na Nova Jerusalém e serão lançados no lago de fogo, porque não se santificaram. Mas terá esse outro grupo que entrará como nações no reino eterno. Serão absolvidos no grande trono branco e entrarão como nações. Só que por entrarem como nações no reino eterno, eles não tiveram uma vida de santificação aqui na terra como a igreja de Cristo teve. Eles vão entrar como nações. Só que eles ficam do lado de fora da Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém só está Deus, os anjos, só. Está Deus, os anjos e a igreja fiel. E do lado de fora as nações. As nações não verão a Deus. As nações só verão a igreja e Jesus, porque nós temos livre acesso nós podemos ficar dentro, sair e entrar na Nova Jerusalém. Só que as nações não conseguem nem entrar, muito menos sair, pois nem entram, né? As nações ficam de fora. Mas nós teremos essa liberdade. Assim como no milênio a gente tem a liberdade de ir e vir, né? A igreja reina na terra, mas tem acesso ao céu. E na eternidade, o céu desce, né? E o céu desce aqui para a terra, desce a Nova Jerusalém, se estabelece aqui na terra, e fica uma coisa só. Céus e terra fica uma coisa só. No milênio não, o milênio a terra é aqui, o céu é aqui. A igreja sobe daqui para cá e desce daqui para cá e fica a escadinha. Lembra a escada do sonho de Jacó, que subia e descia anjos? No milênio vai acontecer isso. A igreja reina aqui na terra, mas tem acesso ao céu. Vai adorar o Pai lá no céu, na festa dos tabernáculos. Enquanto as nações, o texto que a gente leu ali em Zacarias 14,
vão aqui na terra, em Jerusalém, para adorar o Rei, ao Senhor Jesus. Nós, a igreja, adoraremos o Pai no céu. Enquanto as nações vão adorar ao Filho aqui na terra, nós vamos adorar o Pai lá no céu, na festa dos tabernáculos. Mas na eternidade, junta, e é uma coisa só, os céus descem, a Nova Jerusalém desce, e fica esse reino de glória entre céus e terra, uma coisa só, misturada. O que há distinção hoje, por isso que diz um novo céu e uma nova terra, só que juntos, né? Alinhados na eternidade. Claro, isso é glorioso, isso é poderosíssimo, glorioso, não tem nem como a gente pensar como isso vai ser, a nossa imaginação não consegue atingir esse patamar. Mas olha que glorioso. Mas para você ver a Deus, você tem que se santificar. Por isso que eu digo, vale a pena se sacrificar, vale a pena negar o pecado, negar a pornografia, negar as coisas erradas, a prostituição, ser fiel a Deus, ser homem de uma só mulher, você que é mulher, ser mulher de um só homem, negar as orgias desse mundo, negar a bagaceira, a desgraceira desse mundo, negar as bebedeiras, negar o pecado, negar as dissensões, a fofoca. Vale a pena, gente. Vale a pena você se santificar, se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Porque a gente terá um prêmio que ninguém terá, as nações não terão. Somente os filhos de Deus terão esse prêmio. Ser reis e sacerdotes com Jesus no milênio e depois continuar reinando com Deus Pai e com Deus Filho, reinando sobre essas nações. E o privilégio, mesmo que não reinasse, só o privilégio de estar salvo e ver a Deus, olha que glória. Mas imagine você reinando com o Deus Pai e o Deus Filho e vendo o Pai, vendo o Filho, olha que glória, vendo os anjos, sendo salvo, reinando sobre as nações. Olha que glória magistral. Nem a Bíblia consegue informar toda a glória que a gente terá na eternidade. Mas só de a gente pensar já é uma coisa que enche o nosso coração. Então vale a pena, gente, se sacrificar, se santificar. Busquem a santidade. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Pessoal, Deus abençoe a todos. Busquem a santificação, se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam dos seus caminhos errados, busquem a santificação, se entreguem a vida para Jesus de uma vez por todas. Não brinque com aquilo que Deus chamou vocês. Se Deus te chamou para uma vida de santificação, não fique pensando não, só porque eu falei tudo isso de nações e igreja, mostrei que a igreja verá a Deus e as nações entrarão no reino. Não fique pensando que, então se eu não conseguir ser igreja, eu vou entrar como nação no reino. Não. Se Deus te chamou para ser igreja e você não foi aprovado, não tem essa história de vai para a nação. Se você for reprovado, você será condenado. É o que o texto diz. É o que o texto de Apocalipse diz. Quanto aos medrosos. O que é o medroso? O medroso é quem tinha o poder de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de se santificar, mas por medo não fez, por covardia não fez. Quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, quem Deus chamou para viver uma vida de verdade,
mas vivem na mentira, a parte será no lago que arde em fogo e enxofre. Vocês não vão entrar como nação coisíssima nenhuma. Vocês vão para o lago de fogo se vocês não cumprirem o chamado que Deus tem na vida de vocês. Então, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus maus caminhos e venham para o reino de Jesus, gente. Esse reino é real. Hoje em dia, é um reino que abrange o espiritual, mas será um reino físico aqui nessa terra. Jesus estará aqui governando e com ele a sua santa igreja. Venha fazer parte disso. Entenda, Deus não te chamou para pouca coisa. Deus te chamou para você ser rei e sacerdote nessa terra. Esse é o seu chamado. Então, obedeça a voz de Deus. Mas para você começar a obedecer a voz de Deus, você tem que começar com coisas básicas, que é se santificar, entregar a sua vida para Jesus, largar a mão do pecado, largar a mão dos prazeres desse mundo, da sua carne, das suas mentiradas. Busque a Deus. E aí sim, quando você morrer, no final, quando Jesus te ressuscitar, na vinda dele, ele vai te dar a coroa da vida no tribunal de Cristo. Deus abençoe a todos. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e passe esse vídeo para mais pessoas.